todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém. Eu tenho uma palavra de Deus nas nossas vidas nessa noite. Gostaria que você ficasse de pé e abrisse a palavra no livro de Lucas, no seu capítulo 11. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11. E nós vamos ler alguns versículos, começando aí do 5. Lucas, capítulo 11, versículo 5 em diante. Amém? Eu vou ler um versículo e a igreja verá o seguinte. Assim diz as Escrituras: disse-lhe também, qual de vós terá um amigo que, se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães. Versículo 6, igreja. Pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. Versículo 7. E se ele, respondendo de dentro, disser, não me importune, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para vos dar. Versículo 8. Digo-vos que se não se levantar para dar-vos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo de que tiver necessidade. E eu vos digo a vós, vamos ler junto? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Os irmãos. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Os irmãos. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Amém. Amém? Sente-se um pouquinho. Glória a Deus. Eu quero que nessa noite, eu estava orando sobre esse texto, e Deus falou no meu coração, dentro dessa palavra, do maior presente de todos os tempos. Amém. Eu sei, irmãos, que nós estamos chegando no momento de Páscoa e muitas pessoas, muitas crianças esperam receber aí um bombom, alguma coisa, até mesmo parecendo que o comércio não daria muito certo se eles fizessem a Páscoa real, que é ervas amargas, pão asmo, não daria muito lucro. Como em todas as festividades, Natal, eles vêm com presente, com Papai Noel, não tem nada a ver de Papai Noel, é o nascimento de Jesus, mas Jesus é o menos lembrado. Mas eu quero dizer que dentro dessa palavra, Deus tem presentes para nós. E ele fala assim, olha, se você for olhar bem esse texto, ele fala sobre a oração, ele fala assim, olha, se você pedir, vai ser dado, se você buscar, você vai achar, se você bater, vai se abrir. Mas, querido, se você for olhar, ele termina dizendo que nós, o ser humano é mau. Por quê, irmãos? Porque nós temos coisas boas, mas nós temos coisas ruins também. Todo ser humano, todos que estamos aqui, nós temos qualidades e temos defeitos. Temos coisas que são certas e temos coisas que são erradas. Então ele fala assim, vocês são maus. E se você for olhar, eu estava conversando com um jovem lá no Criado essa semana, e ele falou assim, perguntei para ele assim, você crê em Jesus? Ele falou, creio. Falei assim, você acha que Jesus está no meio que você está vivendo, nessa vida que você vive? Ele falou assim, bispo, eu tenho muita fé. Eu falei assim, você crê que Jesus existe? Ele falou, creio. Eu falei assim com ele, você conhece alguém muito ruim no meio do crime que você vive? Ele falou, conheço. Se você perguntar para aquela pessoa, pior que seja, se ela crê em Jesus, ela vai falar que crê também. Aí eu peguei um jarro de água e falei assim, o que tem dentro desse jarro? Ele falou, água. Você tem certeza? Perguntei para ele. Aí ele ficou olhando para mim assim, não, certeza eu não tenho.
Eu falei assim, agora eu vou dizer para você, olha, peguei aquela água, derramei dentro de um copo, tomei. Eu falei, eu tenho certeza que é água. Mas você tem certeza? Ele falou assim, eu não tenho não. O que você tem que fazer então para você ter certeza que é água? Ele falou, você tem que tomar. E ele pegou, tomou a água. E agora, você tem certeza que é água? Assim é a fé. Amém. Você pode até acreditar que Jesus existe, mas só vai entender realmente se você experimentar dele. E tem que ser experimentado. Aqui, Jesus ele fala assim, olha, se você pegar um marginal, se você pegar uma pessoa ruim, ela vai fazer boas coisas para o filho. Eu gosto muito de ver assim, vídeos de animais, principalmente de aves. E você sabia que, por exemplo, às vezes o pássaro bota ali coloca o seu ovo, e também ali ele nasce aquele filhotinho, e eles vão ali trabalhando, ele vai e sai buscando alimento, e cada pássaro tem um alimento, tem uns que são insetos, tem outros que são... Só que tem, por exemplo, tem um pássaro que ele se alimenta do filhote do outro. Aí você vê, ele vai lá no ninho daquele pássaro, tira o filhote, depois mostra ele chegando no ninho dele, cheio de filhotinho, ele tirando um pedaço daquele filhote que era do outro pássaro. Se alimenta do outro pássaro. Então, se você for olhar, o ser humano, ele não é totalmente bom. Ele tem coisas boas, mas ele tem ruim. Então, ele falou assim, olha, vocês sabendo dar, vocês são maus, não sabem dar bons presentes. Nós somos maus, mas sabemos dar um presente. A pior pessoa dessa terra, que ele tem um filho, ele tem capacidade de matar o filho do outro, mas o dele, ele cuida bem. Então ele fala assim, agora olha, se um filho pede pão, o pai não vai dar uma pedra, o pai vai dar um melhor. Dádiva dá uma ideia de algo melhor, que você pode dar melhor. Irmãos, nós às vezes deixamos de comer para dar para os nossos filhos. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Quem já viveu essa experiência de não comer para deixar o filho comer? Ou de não comprar para você para comprar para o filho? Isso é natural em nós. Agora ele fala aqui, ele diz assim, olha, se o Pai dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Aleluia, Jesus. Pois é, que presente é esse? Que importância tem o Espírito Santo? Vou fazer uma pesquisa, é importante, vamos dizer o seguinte, no Velho Testamento, a manifestação era Deus Pai. Deus conduzia através de voz, era aquela paternidade. Quando ele sai, aquela manifestação de Deus, vem Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí entra o Deus Filho. As mesmas atitudes do Deus Pai se encontram no Deus Filho. Faz milagre, faz coisas. E uma coisa muito importante: o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E o Filho amou o mundo, amou a nós de tal maneira que deu a sua vida. Agora, irmãos, o nosso Deus hoje se chama Espírito Santo. E quando eu olho para a palavra, eu vou lá no livro de Joel, eu gostaria que você abrisse a palavra lá em Joel, no capítulo 2. Olha aí comigo. Joel, capítulo 2. Versículo 28. Abra comigo em Joel, capítulo 2, versículo 28. Ele diz assim: e há de ser que depois derramarei o que, irmãos? O meu Espírito. Se vai derramar o Espírito, não significava que o Espírito Santo ele era privilégio de alguns. O Espírito Santo não era para todos, era apenas para alguns que Deus escolhia. Mas continua aí. Eu vou derramar o meu Espírito, agora não vai mais ser particularidade de alguns, mas vai ser para todos, para toda a carne. Aí ele fala assim: e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Isso é, diga assim, Deus tem projeto. Deus tem projeto. Através do Espírito Santo. Para a família, irmãos. Você quer profetizar que o seu filho vai ser cheio do Espírito Santo? Porque isso é uma promessa. Isso não é uma promessa. Os vossos filhos vão profetizar. E depois ele fala assim: mas só os filhos? Não.
os vossos velhos também vão sonhar. Meu Deus. Quando você não conseguir mais ter a força de um jovem, você vai conseguir sonhar. Isso quer dizer o que, irmão? Para o Espírito Santo, ninguém é desperdiçado. Ninguém vai ficar esquecido. Glória a Deus. Depois ele fala que o Espírito Santo também teria um projeto para jovem. Quem é jovem aqui, irmão? Dê glória a Deus. Ou tem só velho aqui? Quem é jovem aqui? O jovem, querido, jovem é de 1 ano de idade aí, ó, até 100 anos é jovem. Quem é jovem? Diga glória a Deus. Então, os jovens vão ter visões. O que ele quer dizer, irmãos? O mundo pode estar todo em crise, mas Deus vai usar os velhos para sonhar, vai usar os filhos para profetizar e vai usar os jovens para ter visão. O que é isso? É no meio de trevas você conseguir enxergar a solução, a esperança para o jovem. Por isso, irmãos, que eu tenho trabalhado com jovens infratores e eu tenho visto assim tanta destruição. Não estudam, não tem nenhum tipo de profissão, não tem nem conversando com o outro. Um era de um comando, o outro era de outro comando, eles ali sentados na minha frente, mas fora dali eles se matam. Se encontrar na rua, mesmo conhecendo lá dentro do criado, se encontrar na rua, eles são obrigados a matar um ao outro. Que vida, irmãos! O diabo tem tentado destruir, mas Deus tem projeto para os jovens. Amém, Jesus. E ele fala também que aos servos, que até mesmo sobre os servos, ele vai derramar o seu espírito. Isso significa, irmãos, que independente do que a pessoa é ou faz, se ela serve a Jesus, ela é alvo do Espírito Santo. Aonde isso se cumpriu? Lá em Atos, no capítulo 2. A igreja, ela estava vindo, quando Jesus estava, naquele momento, já tinha ido ao céu, no capítulo 1, mas ele tinha prometido que o Espírito Santo seria derramado sobre a carne. E diz que eles estavam ali unidos, juntos, num lugar que eu fui chamado cenáculo, e de repente, irmão, entrou um vento, um barulho de vento, línguas repousaram sobre a cabeça dos discípulos, e eles todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Então o alvo de Deus é ser cheio do Espírito Santo. Mas por que o Espírito Santo mandou eu falar isso daqui nesta noite? Porque esse presente já está liberado. Você quer Glória a receber? Deus, aleluia. Não vai mais vir, já está. O Amém. Espírito Santo está aqui. Aleluia. E ele é acesso para quem quer. Se você quer nesta noite o Espírito Santo, ele te dá. Mas eu estava falando assim, mas Deus, é só falar assim, eu quero o Espírito Santo e chega. E Deus falou, não. Você tem que buscar. Aleluia. Você tem que pedir para ser dado. Diga assim, eu devo pedir Eu devo pedir. para que Deus me dê. Eu devo bater para que se abra. Eu devo buscar para achar. Aleluia. Então, quando ele fala nesse texto, ele está dizendo assim que o Espírito Santo ele tem que ser pedido por você. Mas não é assim, é algo que você precisa. É algo quando você está com muita fome, você quer algo para comer, desesperado. Ou quando você está num deserto com muita sede, não sei se você já andou e doido para caçar uma água, e você quer, e quando você pega aquela água, você toma aquela água com gosto. É isso que ele está falando. Aleluia. Não é porque eu quero. Aleluia. É que esse é algo importante. Deus só vai te dar se isso for importante para você. Se você realmente querer. Agora, o que isso pode fazer na minha vida, irmão? O Espírito Santo faz tudo. Ele nos conforta, como Aleluia. diz em João 14, 26. Aleluia. Ele conforta, ele ensina em todas as situações. O que mais o Espírito Santo faz? Ele participa do novo nascimento, da mudança da nossa vida. Em João 3,5, ele Aleluia. faz aquele que nascer da água e do Espírito. Se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar. Ele deseja, no caso aqui, Efésios capítulo 5, 18, nós devemos nos embriagar do Espírito Santo. Ele fala também, no capítulo 28 de Mateus, versículo 19, ele fala assim, que nós devemos ir batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está envolvido em todas as áreas da nossa vida. E se você for olhar, ele produz em nós um fruto chamado amor. Amém, Jesus.
alegria, Oh, glória. paz, longanimidade. Aleluia. Ele produz benignidade, bondade, fé, mansidão e também dá domínio próprio. Aleluia. Irmãos, quem tem mudado a sua vida não é a igreja. O que tem mudado a sua vida é a tua busca ao Espírito Santo. Eu não sei quantos aqui já tiveram experiência com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Quantos aqui já sentiram a presença do Espírito Santo? Glória a Um dia, pelo menos, Deus. na sua vida. Aleluia. É gostoso? Glória a Deus. E ele diz assim: olha, quem me pedir nesta noite, eu vou liberar. Aleluia. E Deus, essa noite, irmão, vai sondar o meu e o seu coração. Amém, Senhor. Você veio, imagina só, a gente coloca empolgação em muita coisa. Você veste a camisa do seu clube, e quando você tem condição, você vai para um estádio para você torcer para o seu time. Eu já tive a oportunidade no Maracanã, não sei aqui quem já foi. Quem já foi no Maracanã aqui ver algum jogo? Quando o seu time pega a bola na defesa, a torcida já começa a gritar. Quando faz um lance que sente que vai ser o gol, você, olha, sem brincadeira, você grita tanto dentro do estádio porque você grita, tem um monte de gente gritando junto, aquela coisa assim, doido. Você sai de lá, você extravasou tudo. E você se perdeu, você sai muito triste, mas se ganhou, você sai com uma felicidade como se você tivesse conquistado algo. Deus quer que a gente transfere aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que te dá empolgação. Deus fala assim: eu quero que você faça assim comigo. Eu quero que você deseje o meu Espírito, porque, irmão, o Espírito de Deus é Ele dentro de nós. Oh, glória. E o Espírito Santo dentro de nós nos ajuda em tudo. O Espírito Santo dentro de nós nos ajuda a amar o outro, a perdoar. Se você for olhar lá no livro de Mateus, quando ele explica sobre isso, abra comigo no capítulo 6 de Mateus. Eu não vou me delongar, porque a palavra é simples nessa noite. Mas se nós entendermos, vai ser para a vida inteira. Não importa o tamanho da mensagem, se ela é longa ou se ela é curta, mas se ela é entendida, se nessa noite alguém aqui despertar o dom que há em você, olha no capítulo 6. Mateus retrata no capítulo 6, ele fala todo esse capítulo. Quando ele começa no capítulo 6, ele está falando sobre o sermão da montanha. Essa mensagem que Jesus fala estava ensinando o sermão da montanha, quando ele fala a questão de pedir o Espírito Santo. Mas ele começa a dizer, ele fala assim, que eu devo, no versículo 1 do capítulo 6, ele fala que eu devo ajudar as pessoas. Depois ele fala assim que eu devo dar esmola, devo ajudar as pessoas. E ele vai continuando dizendo, ele fala assim: quando você orar, não seja como hipócrita que gosta de falar todo mundo, tal, versículo 5, mas quando você orar, faz um secreto. Ele fala também da oração, ele fala também da questão do perdão. Ele fala no versículo 12: perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado os nossos devedores. O perdão é muito importante dentro desse trabalho de busca. Não adianta eu querer buscar o Espírito Santo com o coração cheio de raiva, com o coração cheio de mágoas. Depois ele fala assim, depois ele diz assim, no versículo 19, que eu não devo ajuntar os meus tesouros, minha atenção, viver para essa vida, colocar o meu tesouro, busca da minha vida. A busca da minha vida não pode ser as coisas desse mundo. Mas ele fala no versículo 20: ajunte tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não podem roubar, irmãos. Versículo 21, lê para mim, irmãos. Porque
onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o teu coração. Ele fala da questão do meu coração, daquilo que eu quero, dos meus planos, dos meus sonhos. Depois ele fala também da candeia do corpo, é os olhos, aquilo que eu vejo. Ele fala: se os seus olhos for mal, todo o seu corpo vai ser tenebroso. E ele fala também de eu não servir a dois senhores, de eu não estar muito voltado ao dinheiro, porque o dinheiro também pode se tornar um Deus na minha vida. Depois ele fala assim, ele fala da questão da ansiedade, que eu tenho que aprender a confiar em Deus. Eu não posso viver pela comida, pela veste ou por ter bens, mas ele fala assim que a prioridade na minha vida tem que ser Deus. Então entenda, não é só falar eu quero o Espírito Santo, mas tem certas atitudes que eu tenho que ter. Quando Jesus ele fala aqui, olha, eu vou dar o Espírito Santo, eu já liberei, irmão, o Espírito Santo não tem que ser dado para nós, mas não. Ele está aí perto de você, só você falar, eu quero de volta. Eu quero sentir de volta, eu quero ter vida, eu quero ter alegria de volta, só isso. É uma palavra minha, pode mudar tudo, mas entenda que eu tenho que me desvencilhar de um monte de coisas. Perdoar, ajudar, amar, colocar o meu coração naquilo que realmente agrada a Deus. Eu tenho duas vontades, eu tenho a minha e tenho a vontade de Deus. Eu tenho os meus sonhos e tenho os sonhos de Deus. E ele fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas aí você pode dizer assim, ó, o esposo é um acréscimo, os bens, o sonho é um acréscimo, o carro que o santo tanto almeja é um acréscimo. Tudo são acréscimos em relação àquilo que Deus tem para nós. Então Mateus ele fala assim: se vós sendo mal sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, Deus tem coisas boas para nos dar. Mas nunca fala assim: não tem coisa melhor do que o Espírito Santo. Porque, irmão, o Espírito Santo na nossa vida muda tudo. Aleluia. Você vai fazer alguma coisa, o Espírito Santo te orienta. Quem aqui no particular já não passou num momento de aflição e você fecha seus olhos e fala assim: Espírito Santo, Senhor, eu preciso da sua ajuda. E de repente, irmão, toda aquela angústia desaparece, porque ele entrou lá no teu quarto. Ele vai aonde ninguém vai. Ele entende você como ninguém entende. E ele falou assim: olha, eu quero que vocês vivam uma vida cheia do Espírito Santo. Amém. Sinceridade, irmãos, olha aqui para mim. Quem tomou 3 copos de água hoje? Levanta a mão. Quem tomou 1 copo de água hoje? Levanta a mão. Agora, quem não tomou água hoje? Levanta a mão. Você não teve sede? E ele diz assim: eu preciso que vocês tenham sede de mim. Amém, Jesus. Amém. O que nós queremos? Será que nós queremos viver essa vida religiosa? Porque quando o Espírito Santo ele entra dentro de nós, ele é igual um combustível no carro. O carro vai andar à medida que você coloca. Se você colocar, quem é a gente que é mais humilde, quanto você quer de gasolina aí? Quanto que é, Mateus? Geralmente, não tem Mateus aí não? Quanto que é que a gente pode de gasolina? Uns 30 conto. Não é isso? Mas chega aqueles e falam assim: enche o tanque. Dá até medo, né, irmão? Enche o tanque. Agora, quem que vai andar mais, irmão? Quem coloca R$30 ou quem enche o tanque? Agora, quando você chega no posto de Deus, com a tua vida, que é o teu veículo, quanto que você pede para ser colocado? Você pede para ele coloca R$10 que dá, R$15, R$20. Às vezes nós temos ido diante de Deus com gotas, desejando apenas que coloque algum tipo de combustível para que eu ande um pouco. Aí quando eu vejo que está acabando, que a minha força está acabando, eu busco mais um pouco.
Depois eu vou andando mais um pouquinho, porque a única maneira de você não gastar combustível é você não andar com o carro. Mas se você tem o carro, você vai andar. Então, se você gasta, aí você vai, bota um bocadinho. E quando você vê, você precisa, você não tem combustível. Ou você tem que ter coragem de chegar assim: poxa, Senhor, eu quero que o Senhor enche o tanque hoje. Aleluia, Jesus. Eu te pergunto, irmão, não tem aqui um velocímetro para declarar qual é o seu nível? Se você está na reserva, se você está meio tanque, ou se você está cheio. Você sabe. Como tem sido o seu nível de busca? Qual tem sido a sua motivação? Qual tem sido a sua alegria? Como é que é o seu dia a dia? Como é que é a sua conversa com Deus? Deus te dá a resposta, você tem alegria de andar com Ele, você ouve os seus louvores, você ouve mensagem, você tem prazer de sentar na televisão para curtir algo de Deus. Aleluia, Pai. Ou você é aquele que só procura Deus quando as coisas estão difíceis? Quando um médico diz que você não tem jeito, aí você se torna um crente. Quando você vê tudo aquilo que você construiu desmoronar, aí você vai buscar. Mas hoje Deus está falando comigo e com você. Você parou no posto de Deus. Meu Deus, aleluia. O que você quer? Continuar na reserva? Ou almeja apenas 20 litros? Ou almeja o seu tanque cheio? Todos nós estamos com nossos veículos na presença de Deus. Ele fala assim: olha coisa linda, irmão. Eu consigo chegar sem dinheiro lá, irmão, se tem carro, mandar encher o tanque se eu só tenho R$30? Consigo? Não. Ele fala nessa noite assim: o posto está liberado e é de graça. Eu preciso apenas que você vá e enche. Hoje Deus fala assim: olha, vim de comprar sem dinheiro, sem preço, vim, Paulo. Deus, Ele não quer que você vá no tanque, lá no posto, apenas para colocar algumas migalhas. Ele fala assim: olha, se você tem 10, me dá os 10, o resto é comigo. Mas o seu tanque vai estar cheio. Eu gostaria que você ficasse de pé, vamos para lá mais. Se você for prestar atenção, o Espírito Santo está falando nesse culto. Ele fala de atrair, você me atraiu. Fala da bondade de Deus. Eu gostaria que você, nessa noite, eu quero pedir pastora Cláudia e pastor Davidson, fiquem aqui à frente. Vocês vão simbolizar nesta noite. Eu quero que vocês levantem suas mãos. Pai, que a mão que eles tocarem, o Senhor venha encher. Eu não sei se quando o teu servo, a tua serva vir aqui à frente, se eles vão vir, ó Deus, para querer assim: Senhor, eu quero só um bocadinho, não quero muito não. Ou se eles vão chegar aqui e falar: Senhor, eu estou com muita fome do teu Espírito. Eu não sei, Deus, se tem aqui pessoas que um dia experimentou o teu Espírito e não experimenta mais. Eu não sei se aqui tem pessoas que um dia viveram na presença do Espírito e hoje não vivem mais. Mas, ó Deus, eu quero profetizar, Senhor, que aquilo que o teu servo desejar, o Espírito Santo está aqui, ele é de graça. Mas nessa noite, meu Deus, quem quiser ter uma vida transformada, cheia do Espírito Santo, de repente vai sair daqui carregado nessa noite. Deus vivo, a gente é tão precioso. Deus só colocou algo tão precioso em nós. É o Espírito Santo, ele é tão bom, Senhor, ele é tão bom. Mas eu gostaria que nesta noite, você que está aqui, feche teus olhos, Pai. Que cada um agora, Deus, olhe para dentro de si. Eu não vou mudar a vida de ninguém, eu tenho que mudar a minha. Eu estou lutando para mudar a minha. Eu não posso mudar a vida de ninguém. Mas Deus, eu sei que a vida muda quando a gente chega diante da sua presença.
E eu não sei até que ponto o teu servo nessa noite ele deseja o tanque cheio. Mas quem quiser o tanque cheio nessa noite vai receber dons, vai receber a unção do Espírito. Eu não sei o que o Espírito Santo vai produzir em você quando você for tocado pelos esses dois ungidos que passaram o dia, como eu, estamos aqui desde manhã em jejum e oração por tua vida. De repente você não jejuou hoje, mas nós estamos aqui em consagração. E nós fizemos isso, não só por nossas vidas, porque nós cremos na manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo, conhecereis a verdade vos libertará. O Espírito Santo é a verdade, o Espírito Santo é a vida. Então eu gostaria que nesse momento você olhasse para você quer. Ele te convida para vir na presença dele. Hoje eu quero encher o teu tanque. Hoje eu quero encher a sua vida. Hoje o Espírito Santo ele quer transbordar. Deus não quer te dar migalha. Deus ele te deu o melhor, o Espírito Santo, o azeite. Você que está em casa também, receba esse azeite. E é nessa atmosfera, querido, que os meninos vão cantar algo. E você vai vir receber, mas olha, se você não quer o Espírito Santo, não venha. Se você está satisfeito com pouco combustível, ele vai acabar. Mas se você quer uma viagem longa, tem que encher o tanque. E a viagem é longa, querido. A caminhada para o céu é longa. Aleluia. Aleluia, nesta noite o Espírito Santo está falando comigo assim, eu quero fazer o meu povo encher. O Espírito Santo está falando comigo aqui, eu quero fazer com que o meu povo experimente. Querido, a voz é minha, mas a palavra não é minha. E o Espírito Santo que nesta noite te trouxe aqui. Tem gente aqui que teve dificuldade de chegar na igreja. Teve gente aqui que foi só Jesus que conseguiu chegar até aqui. Mas ele diz assim, eu te trouxe porque eu quero te encher. Aqui está, irmão, é de graça. Você não precisa de dinheiro. Você precisa de um coração arrependido. Você precisa de um coração quebrantado. Quem sabe nesta noite vai começar um grande avivamento na tua história, uma mudança na tua vida. O Espírito Santo volta. Você lembra como você buscava, como você não busca mais? O que parou por quê? Não tem mais sede, não tem mais desejo. Mas nessa noite eu te convido através do Espírito Santo, enquanto os meninos adoram, você pode se levantar, você que está de pé, venha, para que esse zumbido toque em você. Aleluia. Se você crê no que Deus está fazendo, venha, receba.